TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua vida. Obrigado, e é com muita alegria que nós estamos aqui fazendo esse programa para a honra e glória do nome do Senhor, e agradecemos a participação de todos que sempre estão assistindo, sempre estão acompanhando e recebendo essa vida do Espírito, porque é muito importante que todos nós venhamos ter essa mutualidade do corpo, de estarmos repassando as coisas que o Senhor já trabalhou no nosso coração, edificando aqueles que precisam ser renovados através dos testemunhos. E como é importante nós não retermos essas experiências, porque o Senhor quer que nós venhamos propagar a sua verdade, que nós venhamos compartilhar, venhamos falar das experiências, até experiências das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, porque isso aumenta a nossa comunhão, aumenta essa nossa participação nessa comunhão do corpo, porque todos nós temos fraquezas e dificuldades, né? Todos nós precisamos do auxílio do Espírito. Então é muito importante que nós venhamos compartilhar. E nós hoje temos a nossa convidada de hoje, que é a nossa irmã Devane Oliveira da Silva, do Rio de Janeiro, que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência, dessa longa caminhada que ela tem já com Cristo, dos seus testemunhos de vida. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui para compartilhar as experiências com Cristo, né? Porque eu creio assim que o testemunho ele fortalece, né? Fortalece aqueles que estão ouvindo. E assim também Deus faz nós lembrarmos das coisas que Ele já fez, né? Trazer memória das coisas que Ele fez assim na nossa vida, das nossas vidas, né? Amém. Então, como foi que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Qual foi o teu primeiro contato com a palavra, com Jesus? Se já tinha frequentado alguma igreja, como foi esse momento de receber Cristo na sua vida? Bom, assim, eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos. E as pessoas assim na rua falavam muito de Cristo para mim, né? E a minha mãe, ela orava muito por mim. Ela orava muito mesmo. Ela pedia para as irmãs orar por mim, porque na época eu estava assim num momento assim de revolta. Meus pais tinham se separado, com 10 para 11 anos meus pais se separaram. Então eu fui eu tenho 2 irmãos, eu era a única filha mulher. Então eu me rebelei, eu não aceitava a separação dos meus pais. Então a forma que a minha reação foi assim, eu brigava, dentro de casa. Na rua ninguém sabia que eu brigava, mas eu era revoltada dentro de casa. E assim foi, né? E a minha mãe então orava muito por mim. A minha mãe se converteu bem antes de mim, e ela pedia orações, né? E tinha uma senhora, essa senhora, ela era uma evangelista. E ela assim era uma intercessora também. E ela orava muito por mim, e ela sempre, quando ela me via, ela vinha falar comigo: Devane, quando é que tu vai entregar a tua vida para Jesus? Sempre. Onde que ela me via, ela orava, ela falava para mim. E foi um dia, foi indo, e ela sempre orando. E ela era daquelas mulheres assim, que ela, meia-noite, ela orava, sabe? Ela se colocava de joelho e pegava assim o nome das pessoas, e ela orava muito, né? E um dia eu falei para minha mãe assim: mãe, eu não consigo aceitar Jesus, E eu tinha umas amizades na época que era assim, sempre eu tinha minhas amizades, tudo eram mais velhas do que eu. E então eu sempre andava com aquelas amizades ali, né? E eu comecei assim escondida, eu fumava escondida do meu pai, porque eu tinha muito medo. Meu pai, ele era do quartel, então o meu pai era um homem muito severo. Então eu fui criada muito ali, sabe? Então eu fazia as coisas tudo escondidas.
E eu tinha um medo, então eu não fumava, comecei a fumar porque eu tinha as amizades assim que fumavam, comecei a fumar. A única coisa que Deus não permitiu assim que eu fosse para as drogas, né? Deus me cuidava, né? E um dia minha mãe falou para essa senhora assim: olha, Dona Maria, a Devone falou para mim que ela não consegue aceitar Jesus. Ela tem uma coisa assim que ela não consegue abrir o coração para Jesus. Ela disse: ah, é? Então vou orar mais. E ela começou a orar mais, né? Orava. E daí chegou um momento, assim, um tempo na minha vida que eu comecei assim me sentir estranha, porque era tanta oração, que eu não tinha. As pessoas, os meus amigos falavam assim: Devone, parece que tu é crente, porque eu comecei a tomar cerveja com os meus amigos. Eu parei de tomar cerveja, eu parei. Cada vez que eu ia fumar, me dava uma dor no estômago assim terrível, sabe, que eu não conseguia mais fumar. Então, assim, eu fui sentindo assim uma diferença, sabe, do poder da oração, né, do que a oração faz. Aí um dia eu fui no culto com a minha mãe, e aquele dia que eu fui para o culto, eu fui assim, eu fui brigando, que eu tinha uma rejeição, uma revolta, e eu fui brigando com a minha mãe. E naquele dia ali, eu lembro que o pastor, ele sempre perguntava, né, quem quisesse aceitar Jesus. E naquela noite ele não perguntou. E no culto mesmo, eu falei com Jesus. Naquela noite ele não convidou para ir na frente. Ele falou do púlpito e eu convidei. Daí eu abri meu coração e pedi: Jesus, entra no meu coração, quero entregar minha vida para ti. Eu estava assim num fardo tão pesado, sabe? Eu estava assim com meu coração muito pesado, eu estava com uma ira, com um ódio, sabe? Com uma revolta. E daí eu disse assim: Jesus, entra no meu coração, Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, né? Só que, como era numa denominação, não era como hoje, assim, não era a oração do novo nascimento, mas era a forma que eles ensinavam, né? Então eu convidei Jesus para entrar, pedi perdão pelos meus pecados e convidei Jesus para entrar. E eu tive assim, na mesma hora que eu abri meu coração e que eu confessei Jesus, eu senti diferença. Aquele peso, aquele fardo que eu estava assim, sabe, levando assim, aquilo dissipou, sabe? Eu fiquei tão leve assim, que assim, e eu chorei muito, assim, né? E eu lembro que eu nunca esqueço essa cena, que quando eu voltei para casa, onde eu morava, tinha uma lomba assim para subir, e eu assim parecia que eu fui para casa assim flutuando, assim, sabe? Foi uma coisa muito assim, foi algo assim sobrenatural que aconteceu, sabe, quando Jesus entrou no meu coração. E ali eu comecei a ter experiências com o Senhor, né? Assim, comecei a ter experiências e assim o Senhor permitiu algumas situações assim para que eu, por meio daquelas situações, eu me apeguei muito a Cristo. Então eu buscava muito o Senhor, né? Eu custei para me entregar para o Senhor, mas quando eu me entreguei assim, foi algo assim que Deus assim realmente começou a fazer uma obra assim, e quanto mais eu passava por situações difíceis, mais eu queria Jesus. E assim foi indo, né? E eu fui tendo experiências com Deus, né? Fui tendo experiências com o Senhor. Só que chegou um momento nessa minha caminhada, né? Nessa trajetória, que eu queria mais de Deus. E uma das coisas que me chamava muita atenção era a palavra, né? Eu gostava dos louvores, mas era a palavra que me chamava a atenção. E chegou um momento que eu não me sentia mais suprida aonde que eu me encontrava, né? Não me sentia mais suprida. E onde eu estava, eu tinha cargos, né? Assim, depois de um tempo, né? E Deus começou a fazer uma obra na minha vida, usou pessoas para que eu viesse ler os livros do Otmani na época, né? Que eu não conhecia a Igreja do Senhor Jesus. E eu comecei a ler aqueles livros, e Deus ali começou a trabalhar no meu coração. E começou assim a trazer o Evangelho do Reino, né? Começou a abrir assim, mas muito assim, vago assim, foi abrindo aos poucos, né? Assim, a visão para mim. E eu comecei a sentir assim, eu queria mais, sabe? Sabe quando tu sente fome
tu quer mais. Eu não me sentia suprida, eu sabia que Deus tinha algo mais, né? Porque eu recebia a graça, né? Então, mas não saía dali. Mas eu queria mais, só que eu não entendia, eu não conseguia entender, né? Eu não tinha visão, não conseguia compreender. Até que foi, até que um dia eu comecei a orar, Deus começou a falar comigo que eu teria que sair daquele lugar, né? Porque eu era muito fiel onde eu estava, sabe? Eu era muito fiel. Mas eu não queria sair de uma forma assim, rebelde, né? E me rebelar contra o pastor, porque foi aonde Deus me salvou, assim, né? Foi por meio daquele ministro ali da palavra, né? Deus usou ele. Então eu era grata ao Senhor. Então eu orava a Deus para Deus preparar tudo, se realmente Deus quisesse que eu saísse daquele local, que Deus viesse preparar tudo. E realmente daí eu orava, eu jejuava, sabe? E chegou um momento que Deus assim falou que era para mim ir e falar com o pastor. E eu fui. Mas antes disso, Deus me tirou de todos os cargos. Tudo que eu fazia ali dentro, Deus me tirou tudo. E Deus falou com ele também. Deus falou com ele, que quando eu fui conversar com ele, ele disse assim: irmão, eu já sabia, Deus já tinha me falado que tu iria sair. Mas ele disse: eu te abençoo, né? Então, assim, eu saí na paz. Porque eu sabia que porque ali eu comecei a ler aquele livro Autoridade Espiritual. Então Deus começou a trabalhar tudo isso, né? Que eu sabia, se eu saísse com rebelião, assim, eu teria que voltar para conserto, né? Deus não iria me abençoar. E foi o que aconteceu. Ele me abençoou, eu saí na paz com um pastor, né? E fui, e saí. Mas até então eu não foi ali que eu fui para a Igreja do Senhor Jesus. Mas eu tinha alguns irmãos na cidade de Novo Hamburgo na época, que eles tinham um grupo familiar na época. E esses irmãos moravam na minha rua. E sempre eles falavam para mim, sempre eles traziam uma palavra para mim, né? E eu comecei naquele grupo ali, né? Até que foi, até eu chegar na Igreja do Senhor Jesus, né? Mas ainda com pouca visão ainda, né? Eu não entendia muitas coisas, né? Olha só que bênção, né? A gente vê Deus agindo com oração, como o irmão compartilhou bastante oração, porque às vezes a gente é impulsivo, não tem paciência, fica ansioso para resolver, seja o que for da nossa vida, né? Qualquer causa, qualquer situação, sendo que a gente pode levar tudo a Deus e Deus realizar todas as coisas com paz, com a graça, né? E ter sido abençoada, porque Deus tem as suas etapas na nossa vida e a gente tem que aprender a ser guiado pelo Espírito, não fazer nada pela nossa mente, pelo nosso coração, mas fazer tudo pelo Senhor, né? Realmente. E assim, eu tinha muitas feridas, né? Tinha muitas feridas, rejeições, traumas, tinha muitas coisas. Eu era muito tímida, né? Eu falava muito pouco. E assim, Deus foi trabalhando em mim. Eu trabalhava numa escola. Deus abriu essa porta também para mim nessa escola. Então, tanto Deus trabalhava no secular comigo e na vida da igreja, né? Então, eu tinha muito problema assim de estar no meio das pessoas. Eu gostava de trabalhar assim na minha sala, não me envolver assim com as pessoas, né? E ficar ali, fazer meu trabalho, sabe? Eu era muito fiel no meu trabalho. E ali Deus também trabalhou muito em mim na escola, trazendo cura, né? A minha chefe, ela falou assim para mim: Devane, eu percebi que tu gosta de trabalhar assim na tua sala ali, né? Fazer teu trabalho. Tu não gosta de te envolver muito assim com outras pessoas, assim, realmente, né? E assim tá, tudo bem, passou. Então, tinha a recepção na escola e ali trabalhava pessoas assim que eram de cargos de confiança da diretora. E uma certa vez, né? Tinha uma professora que trabalhava na recepção, atendia os pais. Ela chegou para mim e disse assim: Devane, assim, ó, é tu ou a outra moça? A diretora pediu para falar, né? Se uma de vocês vai trabalhar na recepção. E eu disse: meu Deus. Mas me deu opção, né? Pode ser ela, né? Eu passei para ela.
E ela foi, ela era estagiária, né? Eu era concursada, ela era estagiária na época. Pode ser ela. Ai, daí eu assim, ai, graças a Deus, me livrei dessa, né? Aí tá, passou 2 anos, né? A moça saiu. Aí ela veio novamente. Devane, agora tu vai para a recepção. Então eu vi assim, ó, Deus na época trabalhava comigo na vida da igreja e ali, porque eu gostava sempre de estar me escondendo, né? Eu não gostava de me expor, né? Eu me escondia. Então, o que Deus fez? Dessa vez eu não tive opção. Deus deu uma ordem, né? Deu uma ordem para que eu fosse para a recepção. Então, para mim foi assim, foi um trabalhar, porque Deus assim me colocou ali na frente. Eu tive que lidar com os pais. Eu tive que saber como tratar as pessoas ali, né? Eu tive que conversar com as pessoas e eu tinha aquele medo, aquela insegurança, né? Então Deus trabalhou muito em mim, assim. Então tudo que eu queria me esconder, Deus me botava na frente, né? E tudo. E as minhas colegas na época nós tínhamos assim como é que eu vou dizer, no final do ano, as festas de final de ano, né? As crianças nas formaturas. Então, ninguém queria fazer a formatura. Minha chefe me colocava para fazer a formatura e eu tinha que pegar o microfone. Então, eu tremia muito, né? Então, tudo coisas assim que Deus foi trabalhando, né? Na vida da igreja também, eu sempre me escorava, estava num grupo de louvor, eu queria sempre ficar lá atrás, me escondendo, né? Aí Deus me botava para frente, né? Então, mas isso era um orgulho, né? Porque não é uma timidez, mas tu passa uma humildade que não é um orgulho, porque tu não quer te expor. E Deus começou a trabalhar nessa área na minha vida, né? De me expor, né? Então Deus me botava na frente. Então, assim, para mim, o trabalho secular na época, trabalhar com criança e trabalhar com os pais ali foi uma cura também, uma libertação, né? Deus, eu orei muito assim, que profissão que Deus queria na época, né? E Deus me colocou assim, fazer magistério, porque Deus queria me curar. Eu tinha muita dificuldade, porque como eu fui criada assim, com muita rigidez, assim, eu não podia falar muito, depois eu tive muita dificuldade. Então eu tinha uma ira dentro de mim, eu tinha um orgulho dentro de mim, então Deus precisou assim me curar, me expondo, me colocando, né, nas situações, né? Então foi indo assim até eu chegar na igreja do Senhor Jesus. Até eu chegar na igreja do Senhor Jesus, ali Deus começou a trabalhar mais ainda a cura interior, né? Dentro de mim, assim, o medo, a área do perdão. Eu tinha assim um ódio do meu pai, uma revolta do meu pai, né? Então Deus mostrou que ali estava a raiz de todos os problemas que eu tinha, né? O Senhor me levou a perdoar o meu pai. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai. Tu vê que na minha infância eu tinha assim, eu lembrava assim que acho que com os 3 anos eu fui no colo do meu pai, mas depois nunca mais eu tive contato de abraçar, de beijar. Então, só na fase adulta, quando eu fui para a igreja do Senhor Jesus, que eu fui abraçar o meu pai e que eu fui beijar o meu pai, depois que eu liberei perdão, e depois que 2 vezes o Senhor mandou liberar perdão. A primeira vez que eu fui e liberei perdão, mas a segunda vez Deus falou que eu precisava falar o porquê que eu estava perdoando meu pai, né? E foi muito difícil, assim, eu tive que orar muito, porque para mim eu dizia assim, Senhor, eu posso perdoar qualquer pessoa, mas menos meu pai. Foi muito difícil para mim perdoar meu pai, mas assim, Senhor, eu vou fazer assim por obediência, o Senhor tem que me ajudar, né? E Deus me ajudou. Eu lembro que eu estava em Cachoeira e o irmão chegou para mim, olha, irmã, Deus está falando que tu precisa ainda perdoar o teu pai. Eu pensei, mas como? Eu já perdoei. E ali, só nesse liberar perdão, Deus já tinha feito uma obra, sabe? Assim, Deus moveu o mundo espiritual. Aí, tá, eu assim, Senhor, eu fui orar, né? Aí o Senhor falou que eu precisava falar com ele e falar por que eu estava perdoando ele. Aí eu orei ao Senhor, se o Senhor queria que eu fosse em Porto Alegre, ou se eu pudesse falar por telefone. E o meu pai era muito difícil, assim, de eu encontrar ele, né? Aí o Senhor me dirigiu que eu poderia falar por telefone. Daí eu assim, bom, eu vou ligar
Se ele estiver em casa, se ele me retornar, é porque é do Senhor. Daí eu liguei, quem atendeu foi a esposa dele, na época. E ela assim, olha, ele não está, mas eu vou avisar ele e eu peço para ele te retornar. E ele me retornou. E olha assim, ó, foi tão assim, foi uma luta tão grande que parecia que eu estava assim, como nós estamos aqui agora, por telefone. Parecia que... E daí eu assim, pai, e o meu pai assim, ele já aceitou o Senhor Jesus, não é batizado ainda. E assim, pai, eu novamente, lembra que eu pedi perdão para o Senhor? Ele assim, lembro. Então agora, pai, eu vou lhe pedir perdão novamente, mas só que eu vou falar o porquê. Daí eu comecei a falar, ele ficava só ouvindo, né? E eu comecei a falar para ele, falei tudo assim para ele, né? E ali assim, foi só depois que eu liberei perdão e falei que Deus me tirou de Cachoeira e me levou para o Rio de Janeiro, né? Até então Deus não permitiu, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria ficado no Rio de Janeiro. Eu não teria ficado muito tempo, porque teria brechas, né? Eu estaria aprisionado, né? Pelos verdugos, e eu teria que voltar atrás. E depois que eu fiz isso, hoje, cada vez que eu vou no sul, eu vou visitar o meu pai. Então eu abraço ele, né? Porque o meu pai, ele não é assim de abraçar, beijar, né? Então ele fica todo assim, né? Eu abraço ele, eu beijo ele, mas não é mais com aquela barreira, eu faço aquilo com... Assim, é natural assim para mim, sabe? Com amor e não mais com cobrança, porque antes eu cobrava muito o que ele não fez. E Deus fez assim eu ver que eu também tinha falhas, que eu também tinha falhado como filha, né? Então hoje assim eu ligo para ele, converso com ele, sabe? Então na medida que eu me abri para essa obra de Deus, Deus também trabalhou na vida dele, que ele fica tão feliz quando eu ligo para ele. E ele me agradece. Nunca meu pai fazia isso, né? Ele me agradece, muito obrigada por tu ter ligado, sabe? E nós conversamos assim, e não tem mais aquela barreira, aquela dificuldade, né? E o Senhor colocou amor no meu coração pelo meu pai. E Deus mostrou para mim o porquê que ele era tão rígido, porque ele também foi tratado assim, né? Então uma pessoa que não tem amor, ela não recebe amor, ela não tem como dar o amor, né? Então, isso foi na minha vida, na minha trajetória, foi das coisas mais fortes que aconteceu, foi nessa área do perdão, porque me libertou de muitas coisas mesmo, né? Assim, medos que eu tinha de me relacionar com pessoas, né? De ir a alguns lugares, assim, muitas coisas no trabalho, sabe? Na vida da igreja, muitas coisas. E o Senhor tinha falado, né? Que ali era a raiz, né? O meu problema, a raiz estava ali, né? Enquanto eu não fizesse isso, não liberasse perdão para o meu pai, Deus não poderia me curar em outras áreas, né, da minha vida, né? Isso é muito importante, né? Porque nós vemos assim que tem coisas que nos aprisionam e se a gente não enfrenta aquilo, depois aquilo até vai ser o que vai nos derrotar, porque quando a gente não enfrenta o inimigo que o Senhor coloca, nos mostra, o teu problema é esse, e a gente fica não querendo, né, ir lá, porque eu tenho que ter uma atitude de pedir perdão, de me humilhar, de enfrentar a minha barreira, de enfrentar a minha dificuldade. Então o Senhor muitas vezes não consegue avançar, nós não conseguimos avançar espiritualmente devido a nós não enfrentarmos essas coisas. Mas o Senhor, com fé, né, com oração, o Senhor, Ele faz essa obra. Nós só precisamos dessa decisão, né, de estarmos... E o mais importante que talvez, como ele não era cristão, não tem experiência, esse perdão vai restaurar, né, a outra pessoa. Então, às vezes a gente está amarrado, está preso naquele perdão, mas se nós irmos e consertarmos, Deus também restaura outra pessoa. Deus também muda, porque diante de uma pessoa que vem te pedir perdão e vem se humilhar e aquilo é sincero, eu creio que é impossível que uma pessoa consiga ainda manter, né, uma dureza, só se Deus mesmo está permitindo aquilo para depois mais trabalhar, porque nós não conhecemos os mistérios do Senhor, né? Mas isso restaura a vida de todos nós. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.